Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Nessa série, esse capítulo agora 18 é do livro do Lucas, Atos dos Apóstolos, pela edição atualizada do Ferreira. E eu tenho chamado a atenção porque esse livro é um livro que você dá um destaque imenso sobre mediunidade. E a mediunidade, quem conhece o Espiritismo, é fácil de entender aqueles sinais e prodígios como Lucas fala, ou se não entender o que algumas pessoas chamam de milagres. Porque a mediunidade sempre existiu com a humanidade, mas a partir do Allan Kardec ela foi estudada cientificamente e filosoficamente. Então o Espiritismo tem muito material para que as pessoas possam refletir, inclusive material que tem como base o Livro dos Médiuns, que é um livro praticamente sobre mediunidade, mas outros grandes cientistas pesquisaram o assunto. E tem ainda muitos cientistas pesquisando para entender o mecanismo desse fenômeno científico fantástico que é a mediunidade. A mediunidade, ela vai fazer parte da marcha da evolução da sociedade. Como o profeta Joel lá atrás falou, profeta é médium. Ele falou, chamando a atenção que no futuro os jovens teriam premonições e profetizarão. Os filhos e as filhas terão visões. Os velhos terão sonhos. E os servos e as servas também profetizarão. Então, mediunidade é um fenômeno crescente. Mas naquela época do início do cristianismo, a mediunidade também dá um sentido ético-moral fantástico, que é o que existe até hoje, que é trabalhar a mediunidade para o Cristo e a serviço do Cristo, que aqueles discípulos fizeram no início. Então, conhecer aquele início é muito importante, até para você entender todo o fenômeno mediúnico, entender como é que um centro espírita tem que se portar igual aquelas casas primeiras, como foi a de Jerusalém, a Casa do Caminho, a Casa de Antioquia, da Síria, a Casa de Filipos, a Éfeso e assim por diante. Mas vamos, o capítulo de hoje é sobre Paulo em Corinto. Ele diz no versículo 1: depois disso, deixando Atenas, Paulo tinha ido em Atenas, tinha feito um discurso fantástico do Paulo em Atenas, quando fala do Deus desconhecido lá em Atenas. Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, ou seja, trabalhava com couro de cabras, de bodes para fazer tendas, o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Em todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ele usava muito essa técnica de começar nas sinagogas, como Pedro começou nas sinagogas, como Jesus começava nas sinagogas. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhe: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados.
Certa noite, Paulo teve uma visão do Senhor e lhe disse: não tenhas medos, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará a fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles as palavras de Deus. É porque o Paulo tinha muitas cidades que ele saía corrido, apanhava, era preso. E em Coríntios tinha a turma dos fariseus que estava ameaçando Paulo, porque ele, como falou várias vezes no sábado lá nas sinagogas, muitos foram na direção dele e alguns ficaram com revolta, e então eles normalmente planejavam tirar o Paulo, e o Paulo já estava achando que isso ia acontecer, mas vê o fenômeno mediúnico aí crescente. Mais uma vez Jesus aparece para Paulo. Jesus aparece para Paulo algumas vezes, várias vezes, não foi uma só. E aí ele aparece, que é um fenômeno mediúnico. O Paulo tem a visão, vê, a evidência. Isso é estudada no Espiritismo. Como é o fenômeno de evidência que você estuda, como é que aquela imagem vai chegar até você. A imagem passa por uma série de caminhos, é do perispírito, do espírito vir para o seu perispírito, cai no corpo, no inconsciente. No inconsciente ele vai vindo, passando por alguns filtros, vai passando por filtros até pegar um núcleo energético dos chakras e cai na glândula pineal. E a glândula pineal, ela joga a informação física, joga aquela imagem, joga na direção do tálamo, e o tálamo descodifica na direção química, e ela descodifica e manda para o córtex, e você vai ver. Existem evidências que ele vê com o canto do olho aqui, porque onde tem mais células recebe de pigmentos, os borostonetes, mas existe mediunidades que você vai ver dentro do cérebro. É porque há uma conexão direta do perispírito do médio na direção do sistema nervoso, dessa parte visual. Mas essas explicações nós vamos ainda trabalhar ela mais. Mas eu quero dizer o seguinte: esse livro é um livro que dá um destaque muito grande à mediunidade. Então você veja que o Paulo estava lá e não quiseram ouvir, e o Paulo começa a ser escutado, e é quem vai? Na casa vizinha da igreja, lá da sinagoga. Ele vai, e o Paulo normalmente ele formava grupos, ia dando aula. Aqui desse grupo, o Aquila e a Priscila, nesse casal, que também vai ser muito importante no cristianismo. Eles vão fazer um trabalho fantástico, são grandes trabalhadores. E ele junta com outros aqui que vieram da Macedônia, o Silas, o Timóteo, aquelas pessoas que já trabalhavam com Paulo, todos grandes trabalhadores. Mas você vê o Paulo fica com receio, as pessoas talvez aconselhando ir embora de Coríntios, e Jesus aparece para Paulo. Olha, certa noite Paulo teve uma visão, ele teve uma visão, e o Senhor lhe disse, Jesus dizendo para ele: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim permaneceu Paulo em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles as palavras de Deus. O Paulo, você vai ver em outras passagens, também o mesmo fenômeno acontecendo. Tem uma passagem, já no fim da existência do Paulo, aqui, ele vai de novo em Jerusalém. Em Jerusalém, ele é preso, o Sinédrio está julgando, quer matar ele. Inclusive, tem 40 pessoas que têm armas, facas, naquela dobra daquela túnica, que é para matar o Paulo. E o Paulo tem a visão do Cristo, dizendo para ele que não temas, que o testemunho que ele está dando ali em Jerusalém será o mesmo testemunho que ele vai dar em Roma. Então que ele não temesse. Ele fica sereno, aquela multidão querendo lixar, e o representante do rei de Roma, que estava lá em Jerusalém, vendo aquela balbúrdia, sabendo que Paulo era cidadão romano, manda 760 soldados
cercar o cerco, botar Paulo no meio e tira Paulo para Cesárea, que era o forte da região da Palestina, dos romanos. Levam para Cesárea. E o Paulo não vai acontecer nada, porque ele estava debaixo da proteção do Cristo. Nós sabemos que é assim que funciona. Se você tomar o caminho do bem, se você resolver ser um trabalhador do Cristo, se você começar a deixar seu coração ficar dominado pelos ensinamentos do Cristo, ou seja, trabalhar as virtudes divinas que estão dentro de você, a virtude do amor, da caridade, da bondade, da fraternidade, pode ficar certo, virá ajuda, porque Jesus não abandona ninguém que está escutando a sua voz, que está indo na sua direção. Então, essas lições aqui do Evangelho é para reforçar o entendimento, você compreender os primeiros cristãos, para você compreender o convite que está sendo feito para você, para entender aquelas primeiras casas cristãs, para você entender por que é que o Centro Espírita é uma cópia daquelas primeiras casas, por que é que o Centro Espírita normalmente faz o que aquelas primeiras casas faziam, ou seja, estuda as lições, que no caso eram as lições do Cristo, que eles pegavam anotações do Mateus, iniciais, no início. O Espiritismo estuda também as obras de Kardec e as anotações do Cristo. Mas ele também fazia reunião de desobsessão com outro nome, que era de profetizar. Eles tratavam doentes, o Espiritismo também faz isso. Eles tratavam. Eles normalmente trabalhavam o lado social, ajudando viúvas, carentes, eles fazem isso. Dá um reforço muito grande à prece, à oração, dá um reforço muito grande à mediunidade, ou seja, profetizar, como eles falavam. Trabalha muito procurando ser amigo do outro, vibrar pelo outro, desejar boa sorte para o outro. É o mesmo, a volta, essa casa do Coríntios também é uma casa que vai fazer lembrar muito aqueles primeiros cristãos, convidando cada um de nós para ir nesta direção. Então, essa lição do Paulo em Coríntios, para nós entender como é que você faz o trabalho, mas o trabalho, o comando está no alto. Por isso você está com consciência, tem que ter pelo menos consciência que está a serviço do Cristo, e você estando a serviço do Cristo, com certeza você será um grande trabalhador. Que Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro.